Olá, sejam bem-vindos ao Domingo Melhor, o seu programa do domingo. Hoje vamos falar sobre o poder do passe. O Dicionário de Parapsicologia, Metapsíquica e Espiritismo conceitou o passe como sendo movimentos com as mãos feitos pelos médiuns passistas nos indivíduos com desequilíbrios psicossomáticos ou apenas desejosos de uma ação fluídica benéfica. Os passes espíritas contam com a assistência invocada e sabida dos protetores espirituais. Segundo Luiz Carlos Gurgel, autor do livro Passe Espírita, editora da FEB, o passe busca sempre a restauração do equilíbrio orgânico do paciente. Orgânico, nesse sentido, refere-se à estrutura completa do indivíduo. Além disso, o passe pode ser aplicado por espírito encarnado, que permanece no corpo material, ou não, ou ainda pelos dois juntos. Sobre isso, conversaremos com Gilda Gregório, da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje também falaremos sobre o benzimento. Sim, é um costume antigo e está no dicionário. Benzer vem do latim benedicere, que significa bem dizer. De acordo com o antropólogo João Batista Borges Pereira, o benzimento no Brasil está desde o descobrimento, porque é uma herança do catolicismo português. No Brasil, a benzedeira passa elementos sincréticos misturados com influências indígenas e africanas, ligadas às influências portuguesas. Ouviremos Maria Bezerra hoje, que é responsável pelo grupo das benzedeiras de Brasília. Também, no programa de hoje, entrevistaremos a pesquisadora Elaine Cristina Vieira, que falará sobre o efeito das reuniões mediúnicas no campo energético dos médiuns. Finalizaremos com uma linda mensagem da nossa querida Maíse Braga, que nos falará sobre mudança. Por trás de toda a parte física do passe, a imposição das mãos e os movimentos sutis e sistemáticos, existe toda a parte espiritual atuando, onde a equipe espiritual da casa espírita ajuda através dos médiuns, que são instrumentos mediadores. Entende-se que o passe pode auxiliar inclusive no tratamento de doenças, desde que acompanhado da medicina terrena. Ele age como auxiliador para o reequilíbrio orgânico e espiritual. Sobre isso, conversaremos com Gilda Gregório, da Comunhão Espírita de Brasília, responsável por essa área de passes na comunhão. Olá, seja bem-vindo a mais esse programa do projeto Domingo Melhor. Hoje nós estamos aqui com a Gilda Gregório, responsável aqui na Comunhão Espírita de Brasília pela DITAD, Divisão de Tratamento Desobsessivo. Nós vamos conversar um pouco com ela sobre a questão do passe de tratamento, como ela está vendo isso aqui na nossa casa, como pode ser utilizado na vida das pessoas, porque às vezes nós ouvimos falar, mas não sabemos exatamente o que isso quer dizer. Gilda, bem-vinda, querida, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer. Você agora então está coordenando essa divisão aqui dos tratamentos de desobsessão. Exato. Explica pra gente qual é a diferença entre o passe normal que tem nas palestras públicas e o passe nesses tratamentos de desobsessão. Qual é a diferença? Então, Jack, assim, o passe em si, ele não tem diferenciação. Em nenhum trabalho espírita ele tem uma diferenciação. Ele segue o mesmo princípio, né, do passe, mediado por um passista ou médium, com a intervenção da espiritualidade, né? Os espíritos que estão destinados, que têm uma elevação espiritual capaz de nos auxiliar no processo do passe, que visa mesmo vamos dizer, uma melhoria espiritual e psíquica da pessoa que vem tomar o passe. Mas a diferenciação aqui na casa do passe em relação ao seu destino, o seu objetivo. Então, assim, na casa nós temos o passe de harmonização, que é o passe que a pessoa, depois que vai à palestra, ela toma o passe para se sentir melhor, ela se sentir mais revigorada, porque ela recebe uma fluidoterapia e ela não tem uma destinação de tratamento. Já o passe desobsessivo tem uma destinação, um objetivo. Então, o passe, nesse sentido, funcionando dentro dos grupos de desobsessão, ele faz parte de uma terapêutica desobsessiva. Aí o passe, junto com outros procedimentos, junto com as manifestações espirituais, com a dialogação com os espíritos, né, ele faz parte do processo desobsessivo. Então a diferenciação é essa. Não existe, então, portanto, um passe que seja
melhor, ou menor, ou mais forte, né? O passe é a mesma coisa nesse É sentido. a mesma coisa, É né? a mesma coisa. É interessante porque muitas pessoas pensam isso, né? Não, esse passe é mais forte, aquele é menos forte, esse médio é mais forte, o passe daquele outro médio. Isso não existe, não é? Não, não existe, absolutamente. Porque se a gente for verificar na literatura espírita, a gente vai ver que o passe ele é único, né? O passe desde a prática que Jesus fazia, né? A imposição de A mãos. imposição de mãos. Então, o cristianismo primitivo já trazia, né, por intermédio da figura de Jesus, o passe com aquela destinação mesmo de aliviar a pessoa de um sofrimento. Jesus mesmo tem várias passagens, né, em Mateus, Marcos, Muitas. Lucas. Você que é um estudioso, né, que faz inclusive muitas falas nesse sentido, sabe disso, que Jesus ele utilizava a terapêutica do passe no sentido mesmo de trazer um alívio psíquico e espiritual para as pessoas, né? Então, ele tem essa acepção, na simplicidade o passe, ele tem ainda essa função, né? E aqui na nossa casa, a pessoa então ela passa pelo atendimento fraterno. Isso. E aí o atendente ele vai verificar se ela precisa ter esta destinação de ir para um grupo de passe nível 2 e nível 3? Pois é, essa designação nível 2 e nível 3, ela já era antiga até, né? Antiga sim, teve uma modificação recente, porque até a própria designação passe 1, 2 e 3, alguns assistidos pressupunham que existia níveis, né? É melhor, né? É melhor, 1 para 2, né? A gente mesmo assim, o ser humano, tudo que existe níveis, a gente acha que existe o menor e o maior. Então, assim, na casa, a pessoa entra pelo atendimento fraterno, e o atendente fraterno, identificando que existe ali um processo obsessivo e andamento, né? Porque os atendentes fraternos, eles têm uma preparação para fazer essa diferenciação de processos emocionais, processos obsessivos. Então, ele identificando o processo obsessivo, identificando também a gradação desse processo, segundo a nossa literatura, processo obsessivo simples, fascinação, subjugação, ele faz o encaminhamento. Se for um processo mais pertinaz, né, sai de uma influenciação mais simples, o atendente fraterno nota que a pessoa já está ali dentro de um processo onde ela já tem limitada as suas decisões, né, já está tendo algo mais prejudicial. Ou seja, identifica uma influência mais pertinaz espiritual, ele faz um encaminhamento para o passe desobsessivo. E na nossa casa ainda tem o passe que a gente agora chama de intensivo, né? Que era o antigo passe 3, Sim. né? E em se identificando um processo obsessivo mais severo, mais complexo, que a gente possa categorizar dentro do processo de subjugação, aí a gente tem o passe intensivo. E o trabalho é diferenciado, né? Um trabalho também intensivo porque é já muito focado para o drama espiritual que está envolvido ali. Inclusive, assim, a quantidade de pessoas atendidas é diferenciada do grupo de passe desobsessivo para o grupo de passe intensivo. E deixa eu lhe fazer uma pergunta. A pessoa, se ela é indicada para fazer esse tratamento, ela precisa ter medo de adentrar a sala de passe, que acha que vai acontecer alguma coisa, a pessoa que está chegando na casa espírita e não conhece o espiritismo, o que ocorre ali? Pois não precisa ter medo, assim, até a gente já... O medo é uma questão muito até pessoal, mas assim, nós nós temos por princípio não deixar a pessoa, ela se, como assim dizer, ela ficar... aconteça coisas que ela sinta medo durante o tratamento. Ou seja, né? uma manifestação mediúnica enquanto ela estiver tomando passe. Exatamente. Então não acontece. Em resumo, não acontece manifestação mediúnica, nenhum dos tipos de tratamento desobsessivo. A pessoa, em ambos os casos, desobsessivo ou intensivo, as pessoas adentram na sala, tomam o passe e saem da sala. Só depois que o grupo, como é um grupo mediúnico, né, ocorre as manifestações espirituais. Relativamente àquele caso, né? Então a pessoa não participa de nenhuma fase, nenhuma etapa desse tratamento, dessa terapêutica desobsessiva, sim, a não ser entrar e tomar o passe, né? E uma última pergunta, Gilda, estou vendo ali o nosso horário. A obsessão em si, ela é uma coisa que pode ocorrer com qualquer um de nós, não é? Não é se alguém chegar para mim e falar, você está no processo obsessivo. Eu não devo pensar, ai meu Deus, eu estou muito ruim, eu fiz muita coisa errada, eu sou maligno. Não é isso, não é? Não, de jeito nenhum. Até porque, assim, é praticamente da natureza humana
dessa fase reencarnatória do planeta que todos nós estejamos suscetíveis, né, a essas injunções, né, espirituais. Então, invariavelmente, a gente pode estar recebendo uma influenciação desde a mais simples até um processo mais severo, né, durante a nossa existência, nossa passagem aqui nessa fase nossa. Então, assim, não é da gente ficar pensando, não, eu sou, Sim. nossa, sou uma pessoa obsediada, sou cheia de obsessores. Não, é quase da natureza humana encarnada atualmente ter presenças espirituais, no sentido de não serem nossos mentores, mas serem pessoas que estejam ali se sentindo em débito com a gente e a gente também fazendo uma afinidade psíquica e espiritual com essas pessoas, né? Então, faz parte, inclusive, do nosso aprendizado. Muitos processos obsessivos vêm no sentido da gente colaborar para esse nosso aprendizado e recuperação de algumas situações, né, que a gente provocou lá nos nossos passados existenciais. Então, é comum. Eu convido a você que está nos assistindo, dá um pulinho lá no Livro dos Espíritos, pergunta 459 a 472, e depois também a pergunta 525, que fala sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas. Gilda, gratidão imensa por estar aqui conosco. Podia ser mais tempo, né? Mas não acho tem que é jeito. suficiente, Mas, né? Essa indicação é muito boa. Muito obrigado, muito obrigado. Se você quiser só dar uma última mensagem, mas gratidão imensa por estar aqui conosco. Bom, a última mensagem é que a gente falou de passe, né? Mas nós precisamos cuidar, dentro da terapêutica mesmo do processo obsessivo, o passe é apenas um dos elementos dessa terapêutica. É preciso que a gente se envolva com o nosso processo pessoal e que a gente faça mesmo um processo mesmo de realinhamento, de equilíbrio energético, psíquico, espiritual, observando os nossos comportamentos que estão provocando esses processos obsessivos. Então, a participação nossa, no nosso processo desobsessivo, ela é primordial. Somente o passe, ele não dá resultado. Não faz milagre, não faz né? milagres. Querida, Tá bom? Gilda, gratidão imensa. Gratidão imensa por estar aqui conosco. E até o nosso próximo Domingo Melhor. A pesquisadora Elaine Vieira tem um longo estudo sobre a influência das reuniões mediúnicas no campo energético dos médiuns e também sobre o método GDV. O que será esse método? Conversamos com ela, vamos conferir. Olá, sejam muito bem-vindos ao Domingo Melhor. Estamos hoje aqui nos estúdios com uma pessoa muito especial, a doutora Elaine Vieira. Ela é responsável por uma pesquisa junto com outras pessoas que trata dos benefícios recebidos pelos médiuns, tanto no corpo físico como nos chakras, ao participarem de reuniões mediúnicas. E ela também fala muito bem sobre o método GVD. Seja muito bem-vinda, doutora Elaine, ao nosso programa. Obrigada, Valesca. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Eu queria que a senhora começasse explicando o que é esse método GVD, né, e a influência das reuniões mediúnicas nos médiuns. Foi um método criado pelo Dr. Konstantin Korotkov, que é um cientista russo. E GVD significa Gas Discharge Visualization, né? Que é a técnica onde a máquina, ela, através do campo eletromagnético e das energias de cada dedo, ela mede depois o campo energético do ser humano. E através dessa máquina eu via essa possibilidade de fazer pesquisas na área do espiritismo. Por exemplo, o efeito do passe, né, espírita, e o efeito das reuniões mediúnicas no campo energético dos médiuns. Entendi. E é verdade que as atividades mediúnicas diminuem a ansiedade? Os resultados, né, preliminares que nós fizemos aqui na Comunhão Espírita indicam, né, que a maioria dos médiuns, eles chegam no centro espírita um pouquinho ansiosos e com um campo energético um pouco estressado. E logo após a reunião mediúnica, esse campo energético melhora bastante e a ansiedade diminui. Entendi. E a senhora apresentou uma pesquisa aqui esses dias, né, e falou também do efeito da psicofonia e do passe no campo energético do médium. Pode falar um pouco sobre isso? Eu testei essa técnica em um médium que era psicofônico. E os resultados foram interessantíssimos.
O médium antes da psicofonia, ele tinha falta de energia em vários órgãos físicos, porque essa técnica te dá também o quanto de energia você tem em cada órgão físico, do corpo físico. E antes da medição, né, ele tinha muito pouca energia em vários órgãos. E na hora da psicofonia, quando houve a incorporação do espírito, do mentor espiritual, o campo energético dele melhorou, aumentou com muita intensidade e aqueles órgãos que estavam faltando energia já estavam normais. E o mais impressionante foi que o estado de saúde do médium passou de um estado deficiente para 100% de normalidade, mostrando que a psicofonia é uma bênção para o médium. E as outras manifestações mediúnicas que não sejam psicofonia também são boas para o médium? Também tem alguns experimentos com passe espírita, onde nós vimos que antes do passe, né, algumas pessoas têm um déficit de energia muito grande e o passe realmente recupera o quando campo. Ela aplica o passe. Isso. Imagine para quem recebe também, deve ser bom, né? Não, eu não fiz com quem estava aplicando o passe, Sim. eu vi com quem estava recebendo o passe. Entendi. Tá? Então, são resultados preliminares que eu preciso aumentar, né, o número dos meus sujeitos para ter uma conclusão geral, né? Então, são resultados preliminares, mas já são os resultados que indicam que tanto o passe espírita como a psicofonia e as reuniões mediúnicas são muito positivas para o campo energético e para a saúde, tanto física como psicoemocional das pessoas. E ela causa um alinhamento de chakras, né? Que na palestra da senhora, a senhora falou muito sobre o alinhamento. Quando o médium entra na reunião, ele está com o chakra de um jeito, não é isso? Isso. Por essa ansiedade, pelo aquele campo energético estressado que o médium chega no centro espírita, os chakras, claro, vão estar todos desalinhados. E logo após a reunião mediúnica, quando eu medi a energia dos médiuns novamente, a gente vê claramente que o alinhamento dos chakras melhorou significativamente. E qual seria a orientação que a senhora daria para as pessoas que têm essa mediunidade, principalmente os médiuns ostensivos, que resistem tanto, que claro que eles precisam estudar, né, procurar uma casa espírita para se melhorar, estudar, tomar um passe, mas qual a orientação? Essa energia pode voltar contra quem não? Olha, os resultados preliminares da minha pesquisa indicam que o médium não deve ter medo de ir e participar de uma reunião mediúnica, muito pelo contrário. Reunião mediúnica, pelo que eu vi nos meus resultados, é uma ferramenta muito positiva para a saúde do médium. Então, o que eu quero nessa pesquisa científica é desmistificar essa ideia que muitos médiums têm que, eu vou para a reunião mediúnica, eu vou me sentir pior, a minha energia vai diminuir, eu vou ficar mal de saúde, né? Eu, com mais de 15 anos de espiritismo e conversando com muitos médiums, eu vi que existe essa ideia, né? Que é uma ideia que não é verdade. Que agora nós estamos provando com a ciência que a prática da reunião mediúnica só vai ajudar a saúde total do médium. Tanto a nível de chakras, alinhamento de chakras, estado de saúde, ansiedade, toda aquela parte emocional melhora significativamente. Então, nós vamos desmistificar essa ideia. Porque é uma coisa cultural, né? Eu mesma, até pouco tempo atrás, acreditava que uma reunião mediúnica deixaria se a pessoa entrasse cansada e saía esgotada. Porque você estaria doando. Mas, na verdade, é uma troca, não é isso? Exatamente. O médium recebe. Ele doa, mas ele recebe de volta. E ele sai muito melhor do que ele entrou. E essa medição de energia? Na palestra da senhora disse que tem um aparelhinho, né? Que foi desenvolvido por esse médico russo. É uma câmera. E como é essa medição? É uma câmera bem pequenininha, uma caixinha bem pequenininha, muito leve, fácil de transportar. E ela tem um campo eletromagnético e um espelho, onde nós tiramos fotos de cada dedo da pessoa. E esse campo eletromagnético ele é estimulado por uma intensidade
de energia, né? E essa intensidade ela vai estimular os elétrons de cada dedo. Estimulando os elétrons, há então a captura da foto de cada dedo, né? E baseado na medicina chinesa, cada parte do dedo da pessoa corresponde a um órgão físico. Então, baseado nisso, se dá para formar todo o campo eletromagnético, né, energético do ser humano e ainda ver se a energia está bloqueada nos órgãos ou se está faltando energia. A senhora poderia deixar um e-mail, um contato para quem tiver dúvida, quiser saber mais sobre a sua pesquisa, principalmente pesquisadores da área? O meu e-mail é vieiraec@yahoo.com. E eu convido a todos os centros espíritas que queiram participar da minha pesquisa a entrar em contato comigo, que eu estou muito feliz em colaborar com todos os centros espíritas e fazer a minha pesquisa e provar realmente que tudo que nós estudamos, né, no espiritismo pode ser comprovado cientificamente. Muito obrigada, doutora Elaine. Obrigada. Vamos tê-la de novo aqui em breve. Mande seu e-mail. Se tiver dúvidas, está aparecendo aí na tela também o e-mail dela. Nós vamos nos despedindo por aqui. Continue com a programação. Até lá. No Brasil, existe um movimento nacional para o resgate do conhecimento das benzedeiras. Em algumas cidades, ela já tem a garantia de poder exercer atividade junto ao Sistema Único de Saúde, como prática oficialmente reconhecida. O horário de ação das benzedeiras também tem a natureza como base. Ele se encerra às 18 horas, porque esse é o horário em que as plantas se recolhem. Os motivos da busca pelas benzedeiras são variados. Vão desde queixas de mal-estar até pedidos de quebra de mal-olhado. Elas seguem geralmente 2 regras. Não rezam quando não estão se sentindo bem, para não acumular sentimentos negativos, e não atendem qualquer pedido de oração entre 18 e 19 horas, pois, segundo elas, esse é o horário em que os anjos dizem amém. No mês de setembro, entre os dias 20 e 23, o médium Divaldo Pereira Franco estará realizando um encontro fraterno no Salão de Convenções do Hotel Praia do Forte, na Bahia. O evento, organizado pela Mansão do Caminho, promete atrair um público de vários países e tem o propósito de promover momentos de profunda reflexão e espiritualidade. Informações no site da Mansão do Caminho, que está aparecendo aí no seu visor. Em Brasília, o movimento das benzedeiras começou quando Maria Bezerra, uma assistente social, hoje guardiã do grupo, meditava debaixo de uma árvore. Ela conta que a imagem da sua avó Vitória, que já partiu e era benzedeira, veio à sua frente. A partir daquele momento, sentiu que precisava continuar aquela atividade. Conversou com outras mulheres e juntas começaram a estudar e a se interessar em resgatar essa prática tão antiga. No ano de 2016, o grupo iniciou o movimento das benzedeiras, que não está ligado a nenhuma religião. No dia 5 de maio deste ano, elas deram início à benzeção na Unidade Básica de Saúde, em Brasília. Atualmente, mais de 300 pessoas procuram os benefícios dessa prática, que utiliza apenas rezas e toques com as energias das ervas, como alecrim, arruda, capim-santo, entre outras plantas e hortaliças. Confira o que disse a responsável pelo movimento, a Maria Bezerra, ao nosso programa. Meu nome é Maria Bezerra, eu sou benzedeira, sou guardiã e ancoradora da Escola de Benzedeiras de Brasília. Ela existe há 1 ano e meio. Hoje estamos aqui no Parque Olhos d'Água. A cada 2 meses a gente vem aqui para oferecer benzimento aos sábados, de 9 às 11. Às sextas-feiras, de 15 em 15 dias, a gente atende no Centro de Saúde, um centro de saúde que abriu as portas para outras práticas, inclusive de benzimento. A gente atende de 16 às 18 no Centro de Saúde
E a informação que a gente tem recebido das pessoas que têm comparecido para receber benzimento são de bem-estar, né? E muitas de cura, inclusive, né? Das suas dores, das suas mazelas. Muitas pessoas procuram benzedeira hoje além das doenças tradicionais da benzedeira, que é o quebranto, o mal-olhado, espinhela caída, também depressão, ansiedade, né? E quando a gente move o campo para benzer, usando ervas, usando plantas, a gente proporciona uma melhora no campo energético da pessoa, que se abre e que recebe de nós. Um grupo de médicos da Associação Médico Espírita AME de Botucatu, em São Paulo, se reuniu para pesquisar a influência da terapêutica energética do passe espírita na redução da ansiedade. A técnica, originada nas práticas de cura do cristianismo primitivo, consiste basicamente na imposição de mãos sobre uma pessoa, a fim de transferir boas energias e tratar o lado espiritual de quem recebe o passe. A pesquisa teve início em 2014. O estudo sobre o passe é feito com voluntários não necessariamente espíritas ou praticantes de alguma religião e que não estejam fazendo nenhum tipo de tratamento psicológico ou psiquiátrico. Ainda de acordo com o médico, antes de iniciar o tratamento, os participantes passam por um tempo de meditação e concentração. Música ambiente é utilizada para relaxar e por 5 minutos um terapeuta impõe as mãos sobre a cabeça, tórax e barriga do voluntário. São levados em conta na análise níveis de depressão, qualidade de vida e grau de espiritualidade do paciente. Os voluntários respondem a um questionário ao final de cada sessão e alguns deles passam por exames de eletroencefalograma para medir as variações das ondas cerebrais antes, durante e depois do procedimento. No ano de 2011, uma carta psicografada reabriu um inquérito policial sobre a morte de um homem no Ceará. O filho da idosa Maria Lopes Farias, Galdino Alves Bezerra Neto, de 47 anos, que estava desaparecido, após inúmeras idas à delegacia, Instituto Médico Legal e hospitais, Dona Maria Lopes apoiou-se na fé para encontrar respostas. Foi quando começou a frequentar um lar espírita que Maria recebeu uma carta psicografada do avô paterno do jovem em outubro de 2014. Segundo a idosa, o avô do rapaz escreveu dizendo que ela deixasse de procurá-lo em hospitais e no ML e indicou o local onde Alçade estaria. Ela foi até a região e então descobriu uma moçada que havia de fato sido encontrada já há algum tempo. No IML, o resultado do exame deu positivo. Em Minas, no ano de 2014, uma carta psicografada foi usada durante um processo de homicídio e cujo julgamento foi realizado em Uberaba. Para provar sua inocência, a defesa do réu, Juarez Guide da Veiga, usou trechos do que teria dito a vítima, João Eurípides Rosa, o Joãozinho Bicheiro, como era conhecido. Por meio de um médium, na correspondência pós-morte, a vítima disse ter dado motivo para o crime ao agir com ódio e ignorância, ao ver a ex-companheira em companhia de Juarez. O crime ocorreu há mais de 20 anos e as mensagens citadas no processo somam 12 páginas. Foram psicografados por Carlos Bacelli, médium e autor de mais de 100 livros, alguns deles escritos em parceria com Chico Xavier. O mais famoso caso de psicografias em julgamento foi protagonizado pelo médium Chico Xavier. Na ocasião, um jovem acusado de assassinato foi inocentado graças às cartas psicografadas pelo médium. Em maio de 1976, o garoto Maurício, de 15 anos, morreu após ter sido atingido por um tiro disparado por seu melhor amigo, José Divino, de 18 anos. O revólver usado era do pai de José. Divino foi indiciado por homicídio doloso, ou seja, quando o acusado tem a intenção de matar. A reviravolta no caso aconteceu quando o juiz Orimar de Bastos aceitou cartas de Maurício psicografadas por Chico Xavier como provas válidas no processo nos documentos. A vítima afirmava que seu amigo não teve a intenção de matá-lo e que tudo não passou de um acidente. Com base nas cartas e em outras provas apresentadas pela defesa, José Divino foi absolvido e o caso ganhou repercussão mundial.
nossos adversários são de todos os tipos e é impossível dizer que não os possuímos, porque se você acender mínima luz, a sombra imediatamente sabe quem você é. Há pessoas que se desencorajam com isso. Dentro da doutrina espírita já ouvi muita gente dizendo: eu não faço nada que é para não atiçar as almas menos dignas na minha direção. Entretanto, o importante é nos transformarmos. E quando há transformação, sempre existem aqueles que dirão que enlouquecemos, que não vemos a vida como eles, portanto nossa vida não é válida, que estamos longe do bom que a vida pode proporcionar, simplesmente porque em algum momento do nosso dia, ou do nosso mês, ou do nosso ano, nos dedicamos ao outro. A grande atriz Bette Davis, uma diva das décadas 30, 40 e 50 do cinema, tinha uma frase que eu adoro. Ela dizia: eu sou boa no que eu faço, tenho até inimigos para provar. Quando você é bom no que você faz, com certeza aparecerão pessoas invejosas do seu talento, ainda que ele pareça tão pequeno para você, que vão se tornar adversários seus. E quando você fizer muito da sua vida, a sombra vai saber quem você é e se tornará sua adversária, o que não vai te desencorajar, mas te dar mais fôlego para perceber que você tocou num ponto crucial, que aquele que vive para o que não é bom não admite que exista. A sua certeza de que o bem que você faz, mesmo tão pequeno, pode ser transformador. Por isso, não desejo para todos nós que não tenhamos adversários, mas que os nossos adversários sejam sempre os adversários de tudo que é bom e nós podemos transformar.